Hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu entendi processo e resultado, mas de uma maneira mais consciente, para que você que está aí de casa consiga entender que será que eu estou fazendo mesmo o que é necessário e eu estou consciente dos resultados que estou tendo, ou se eu estou levando a vida totalmente dirigida por coisas inconscientes. Eu vou estar mostrando aqui numa analogia que eu costumo chamar de árvore do direcionamento, certo? Eu costumo dividir essa árvore em dois pontos. Você que está aí de casa, repita o que eu estou fazendo aqui. E essa árvore eu costumo colocar em dois pontos, por quê? Muitas vezes ou muitas coisas da nossa vida a gente leva por um lado que não temos consciência daquilo que está acontecendo. E faz com que a gente se tornemos adultos da mesma forma com que a árvore cresce e se desenvolve. Por mais que a gente não tenha consciência, a gente vai se tornar adulto um dia. Isso faz com que a gente adquira o quê? Frutos, que são frutos de coisas que não tivemos consciência daquilo. O que é que eu quero dizer com isso? Uma árvore, por mais que as raízes não estejam consolidadas no solo, a árvore vai se formar. A árvore vai gerar fruto. Pode demorar mais e possa ser que esses frutos não sejam deliciosos. A mesma coisa são nós, humanos. Pelo fato de que a gente está sendo desenvolvido inconscientemente, vamos nos tornar adultos. E quando a gente se torna adulto, pelo fato de que não entendemos o processo, a gente gera frutos. É isso? E esses frutos vão fazer com que a gente desenvolva bloqueios, inseguranças, mau hábitos que não tivemos consciência de que isso estava sendo desenvolvido naquele tempo, certo? E pelo fato da gente estar inconsciente, a gente vai desenvolver fruto de quê? Procrastinação, certo? Fruto de procrastinação. O que acontece quando a gente desenvolve fruto de procrastinação? Pelo fato de que a gente é uma pessoa que não consegue finalizar aquilo que começa, certo? Até coisas simples de tal, vou tomar banho tal hora, e quando chega o horário tu não toma banho. Isso faz com que tu desenvolva o quê? Procrastinação. Porque tu está ensinando teu cérebro que tu é uma pessoa que não faz aquilo que tu diz. E por que tu desenvolveu esse tipo de fruto? É isso que eu venho falando. Porque tua árvore foi desenvolvida sem processo, sem tu estar consciente. Porque se tu passa pelo processo das raízes aqui e tu não tinha consciência daquilo, tua árvore vai crescer. Mas vai ser uma árvore que não vai suportar o processo. Vai ser uma árvore que vai cair nas primeiras tempestades. E é isso que eu estou querendo mostrar aqui para que você entenda e tenha consciência. Ou, se eu passei minha vida toda desenvolvendo hábitos que não era consciente, como é que eu faço para quebrar isso? Tu identificou o hábito da procrastinação aqui, por exemplo, o fruto da procrastinação, certo? Tu vai ter que consolidar a raiz que fez com que aquele fruto fosse desenvolvido. E o que acontece muito hoje em dia, que a gente está vivendo em uma geração de imediatalismo. Eu acordei, entendi que o processo daquilo que eu fiz foi todo errado e eu quero que o resultado se torne rápido. E às vezes não acontece isso. Às vezes o hábito do que tu adquiriu aqui na procrastinação vai levar meses, vai levar anos para que tu consiga quebrar. Mas se tu entende o que é que tu estava fazendo errado e tu continua indo firme ali, tu consegue sair desses padrões. Daí tu identificou que tuas frutos estavam totalmente errado. O primeiro fruto foi da procrastinação. Que tu é uma pessoa que não consegue finalizar nada, se distrai com tudo, não consegue criar novas coisas pelo fato de que tu tá repetindo padrões que são inconscientes e tu tá só fazendo com que aquele fruto renasça. E quando tu identifica, tu tem a possibilidade de querer trocar o fruto, de fazer com que a nova safra se torne algo diferente, que tu comece a dar um fruto mais saboroso, que tu pare de procrastinar, que tu pare de fazer coisas que não estavam te fazendo bem, certo? Daí tu identificou aqui, o que é que tu vai fazer? Trabalhar nisso. O que é que tu vai fazer para trabalhar em cima de procrastinação? Trabalhar em coisas que tu comece e termine. Tu vai começar a colocar atividades que tu vai ter que fazê-las, para que teu cérebro entenda que tu é uma pessoa que consegue fazer aquilo que fala. Outro ponto de procrastinação é distrações. Às vezes tu é uma pessoa que nunca leu e quer começar a ler, quer começar um hábito novo. Tu não vai conseguir ler com o celular na mão, por exemplo, porque muito vejo as pessoas fazendo isso. Eu vou começar a ler um livro, mas tem um celular na mão. Que aí quando começa a chegar as notificações, gera o quê? Distrações, que faz com que tu pare aquilo e teu cérebro gera
aquele mesmo gatilho. Ele não consegue fazer isso. Ele é uma pessoa que procrastina, ele não consegue terminar aquilo que começou ou que diz que ia fazer, certo? O que é que tu tem que eliminar? Distrações, para que tu consiga trocar totalmente esse hábito de procrastinação para uma pessoa que faz, certo? Que faz aquilo que falou. Aí tu eliminou um fruto. Mas por quê? Tu trabalhou no processo. Tu fez com que a raiz fosse além do solo. E foi uma raiz firme, fazendo com que aquilo que tu falava que ia fazer acontecia. E daí tu quebrasse um fruto de procrastinação por um fruto de algo de a pessoa que faz aquilo que quer, tem consistência, que entende esse processo. Por quê? Tendo consistência, quebrou as distrações e tu consegue chegar além daquilo que tu falou. Outro ponto de uma fruta que faz com que tu desenvolva coisas que não é aquilo que tu busca é a fruta da validação. Pessoas que buscam por validação o tempo inteiro é porque não trabalhou também no processo de crescimento da raiz. Não entendeu que processos e coisas que precisariam ser feitos, precisaria ter consciência para que não desenvolvesse aquilo. E como é que as pessoas têm esses frutos de validação, certo? Validação. Porque as pessoas estão o tempo todo em busca de agradar ao próximo, em vez de estar agradando a si mesmo. E pelo fato de estar agradando o próximo, tu vai desenvolver esses frutos também inconscientemente, que é o fruto de não conseguir dizer não quando é necessário, que é o fruto de estar sempre escolhendo a melhor posição, a melhor foto, a melhor coisa para que as pessoas não te julguem, porque tu na tua cabeça as pessoas estão te julgando o tempo inteiro. E também faz com que tu faça com que frutos inconscientes sejam desenvolvidos na tua árvore pelo fato de que tu não trabalhou na raiz. Só que tu tá consciente agora. Tu identificou esses padrões e tu viu que para que tu avance, para que tu cresça, tu precisa eliminar a validação. Tu precisa parar de querer agradar os outros. Tu precisa parar de ser bonzinho demais, certo? E também é um ponto. Aí tu vai ter que trabalhar o quê? Raízes. Para que passe do solo. Aí tu vai trabalhar a raiz do não, certo? Tu vai trabalhar a raiz do não. Tu vai parar de validar os outros. Tu vai buscar fazer aquilo que é necessário para que tu se torne a pessoa que tu buscou, certo? E isso são 2 pontos para que tu consiga realmente se desenvolver bem e conseguir chegar no patamar que tu busca. Daí a gente vai avançando. Descobrimos outra fruta aqui, certo? Essa é uma fruta que as pessoas acham que não é importante, mas é. Essa fruta eu costumo chamar de fruta da fofoca, certo? Cuidado, se você está aí de casa perdendo seu tempo, sua energia, focando em fofoca, isso também vai fazer com que você não consiga crescer. Isso vai fazer com que você desperdice energia e continue um ser inconsciente. Só que aí você identificou, certo? E você vai ter que trabalhar a raiz aqui também para que você elimine esse fruto da fofoca. Mas às vezes tu é uma pessoa que não fofoca muito, mas tu dá atenção a outras pessoas que gostam disso. Porque o fofoqueiro, ele necessita de quê? Atenção. Que outra pessoa dê a energia pra estar lá ouvindo aquela pessoa. Como é que tu vai cortar isso? Parar de dar atenção. Tu vê a pessoa querendo fofocar pro teu lado, ó, não quero saber não. Te vira aí com as tuas coisas, não precisa me contar, isso aí não faz sentido pra mim, então eu não quero estar envolvido. E começa a trabalhar isso, que aí tua raiz vai crescer e vai além do que é necessário para que tua árvore cresça consolidada, firme, para que tu não caia nessas tempestades, para que tu não caia nessas dificuldades, porque tuas raízes estavam totalmente fracas e teus frutos totalmente errados para aquilo que tu busca. E quando eu falei o negócio do imediatalismo, certo? Tá aqui pequeno para que a gente consiga entender. Imediatalismo. São as pessoas que não querem focar nesses pontos aqui, ó, do processo e querem focar diretamente nos frutos, que é o fruto do ego, o fruto do desfrutamento, só que a pessoa não passou por um processo para desfrutar. Ou eu quero me tornar uma pessoa rica. E tu, antes de passar pelo processo para que tu se torne essa pessoa rica aqui, tu já está querendo desfrutar. Tu já está querendo passar por processos, pular etapas. E isso faz com que tu não consiga desfrutar apropriado, porque tu vai estar vivendo aqui o ego, certo? O ego. O ego nada mais, nada menos do que o teu falso eu. Tu se vê uma pessoa ou em uma situação que tu não tá. Tu tá totalmente vivendo o futuro, certo? Tu tá totalmente vivendo fora da tua realidade e tu não tá presente no momento. Que é o ponto principal para que tu entenda todo esse processo, para que processos conscientes vão me dar resultados gratificantes.
E processos inconscientes vão me dar resultados pelo fato de que estou num processo que eu não conheço e vou ter resultados de coisas irrelevantes, como procrastinação, como medos, inseguranças, fofocas, ego. E tu se espelha em coisas que não vai fazer com que tu cresça. E por isso que eu desenvolvi essa árvore do direcionamento para que você entenda que se você estiver perdido na vida, procrastinando, fazendo coisas erradas, você precisa reavaliar sua árvore e trabalhar em cima disso, raízes. Raízes são processos, que processos vão fazer com que tu aprenda a ter consistência, aprenda a estar mais confiante, aprenda a dizer não, aprenda a não focar em ego, aprenda a estar presente, estar consciente, que é o que importa. E essa é a aula de hoje. Se você se identificou com isso, não se esqueça de me seguir, que eu vou estar soltando mais aulas para que você consiga realmente evoluir e ter um desenvolvimento pessoal gratificante. E é isso.